Bom, pessoal, sou o professor André Cavanhaque e a gente vai fazer uma aula hoje sobre análise sensorial de alimentos, tá bom? Hoje é uma aula introdutória, é uma visão um pouco mais geral. A gente não tem intenção de se aprofundar muito na teoria, tá? É mais para dar uma visão geral do tema de análise sensorial de alimentos, alimentar vocês de conhecimento para que vocês consigam fazer um pequeno painel sensorial e, e dar alguns exemplos. Acho que principalmente a gente trabalhar alguns exemplos, tá? Então eu vou dar exemplos aqui de carne, eu vou dar exemplo aqui da indústria de leite e derivados de leite, eu vou dar exemplo da indústria de bebidas, né? Eu sempre vou acabar puxando um pouco mais para bebidas, que é de onde eu vim. E também vou dar exemplo da indústria de biscoito, pães, enfim, certo? O formato aqui dessa aula vai ser o seguinte: eu vou tentar fazer ela em pequenos módulos e sempre que eu perceber que a gravação está um pouco grande e eu puder dar um corte sem interromper o raciocínio, eu vou dar um corte e vou colocar as partes no YouTube, tá bom? Antes da gente começar, é importante dar ênfase nisso aqui. Isso aqui é uma apresentação que é facilmente encontrada na internet, tá? Eu peguei uma que está disponível aí nesse link, tá? E essa apresentação que eu encontrei nesse link já é uma apresentação que já pegou vários outros temas de outras apresentações, então eu estava passando esse slide, eu lembro de figuras que eu vi na minha graduação e é bem legal isso aí, como fazendo do jeito certo e fazendo a referência certa para o produtor do material, a gente consegue crescer muito, né, em qualidade de material, tá bom? Então, pessoal, dando prosseguimento aqui, basicamente a análise sensorial, ela significa o seguinte: segundo o IFT, né, Institute of Food Science and Technology, a análise sensorial é uma disciplina usada para provocar, medir, analisar e interpretar as reações produzidas pelas características dos alimentos e materiais e como elas são percebidas pelos órgãos da visão, olfato, gosto, tato e audição. Então, assim, eu preciso dar uma pequena ênfase nisso aqui, que é o seguinte: o que é análise sensorial? Tá? É um conjunto de técnicas que você vai provocar um provador com, com algumas características de um produto alimentício ou de outros produtos também. Tá? Então a análise sensorial não está só fechada em produtos alimentícios. E você vai tentar mensurar o resultado ou a resposta desse provador, a resposta a esse estímulo. Tá? Então, basicamente, você tem um estímulo, você tem um provador, você provoca o provador com esse estímulo e o provador solta uma resposta. Então, a tentativa da análise sensorial é entender essa resposta do provador ao estímulo. E não só de um. Tá? Toda análise sensorial ela é focada em entender como que eu tenho uma resposta de uma comunidade, como que eu tenho uma resposta de um grupo. Tá? Então, sair um pouco da interferência do indivíduo. Por exemplo, vai ter gente que vai gostar mais de alimento salgado, outro mais de alimento doce, enfim, mas é a resposta desse indivíduo e ter uma resposta geral, uma percepção geral em relação a um produto que está sendo colocado em teste. Tá? Então, basicamente, coloca isso na cabeça. Tá? Você vai instigar alguém e tentar entender a resposta que esse alguém vai ter desse estímulo, certo? Mais para frente a gente vai dar outros exemplos e vocês vão entender isso aí, certo? Continuando aqui, a gente tem algumas aplicações, tá bom? A gente tem controle das etapas de desenvolvimento de um novo produto, certo? Principalmente quando a gente está criando um produto do zero ou tentando melhorar um produto que já existe. De que forma? A gente estuda os efeitos do processo de fabricação do produto, isso é muito importante, tá? Efeitos de redução de custo, efeitos da embalagem sobre o produto acabado, efeitos do controle de qualidade. Então,
a partir da análise sensorial dá para ter uma ideia de como esse controle de qualidade está sendo feito, se ele está dentro dos parâmetros, se ele está sendo falho. Tá? Qualidade, eficiência, né, da estabilidade de armazenamento, ou efeitos da condição de armazenamento sobre o produto, e testar a percepção humana em face dos atributos dos alimentos, né? Isso é importante porque alguns alimentos eles agregam qualidades sensoriais, e isso vira um diferencial de mercado, e determinar a reação do consumidor ao novo produto. E isso, eu acho que esse último tópico é o que mais chama a atenção da gente, né, até então. Então, assim, eu vou tentar dar um exemplo de cada um deles e a gente vai entender como que a gente consegue pensar na análise sensorial a partir da observação desses exemplos, pensar na análise sensorial para o produto que a gente está desenvolvendo, certo? Então, por exemplo, efeitos dos processos. Isso é bem característico da indústria de laticínio, por exemplo, né? Vocês sabem que o leite ele é pasteurizado e o controle correto do binômio tempo-temperatura na pasteurização ele é essencial para tanto conseguir o sucesso da técnica, né, que é garantir a esterilização comercial do produto, né, a redução de carga microbiana para garantir a conservação, como também o controle do binômio tempo-temperatura é essencial para conseguir a melhoria, né, desse fator de qualidade de armazenamento, né, como evitar que por estar tratando o leite, você acabe colocando características sensoriais indesejadas. O que eu quero dizer com isso tudo? Você vai passar o leite pelo pasteurizador. Se você tiver com o binômio tempo-temperatura errado, você pode ter uma esterilização ineficaz, mas mesmo que você tenha uma esterilização eficaz, às vezes você colocou energia térmica demais. Então, você esterilizou teu leite, mas você acabou dando um valor sensorial diferente ao leite. O leite fica com gosto de doce de leite, um leve gosto caramelizado no final. E esse atributo sensorial, apesar de ser um atributo de sabor que é desejado em outros produtos, doce de leite, leite condensado, enfim, qualquer coisa que remeta a doce, que remeta a tirar gosto de doce, é desejado isso, mas esse gosto de caramelo, esse gosto de doce de leite não é desejado, por exemplo, num leite de caixinha, num leite longa-vida, né? Então, a análise sensorial ela serve para estudar os efeitos, por exemplo, desse processo de pasteurização e se o processo de pasteurização não está demasiado, não está oferecendo energia demais, né? Então, o que acontece? Quando você vai gabaritar ali um processo de pasteurização, o ideal é que você forneça energia suficiente para manter a esterilização comercial, mas que essa energia não seja demasiada ao ponto de passar a agregar valor sensorial diferente no produto. Então, assim, tem que ser o suficiente para esterilizar, mas não pode ser demais, senão vai dar gosto de doce de leite no leite, né? Esse é um exemplo de onde a análise sensorial ela pode ajudar a gente a entender os efeitos, né, dos processos em cima dos produtos. Tá? A redução de custos. Eu vou tratar na próxima aula, a gente já está chegando com 9 minutos de vídeo, 10 minutos de vídeo, para não ficar muito extenso. Eu vou dar uma pausa agora e a gente começa na outra parte, tá bom?